Gente, boa tarde. Boa tarde a todo o pessoal do grupo, muito boa tarde a todos. Estamos chegando, estamos de volta aqui por esse nosso grupo quântico de física quântica para mais um encontro, para mais uma abordagem sobre a mecânica quântica. Então, vamos começar esse nosso encontro de hoje falando mecânica quântica. Alguém tem que falar mecânica quântica. Você tem que falar, eu tenho que falar. Todo mundo que sabe tem que falar mecânica quântica, porque se você não fala, como é que as pessoas vão saber? Ah, mas está tudo na internet. Bom, mas ainda assim tem que falar mecânica quântica. As pessoas que sabem da mecânica quântica, as pessoas que já estão sabendo desta nova onda de informação da ciência moderna, da física quântica, enfim, da mecânica quântica, tem que falar. Tem que falar mecânica quântica para que as pessoas comecem também a falar, tornem-se mais desinibidas e comecem a falar. Descubram um jeito de falar de mecânica quântica, é preciso falar. A gente tem que falar mecânica quântica para as pessoas, quanto mais, melhor. Né? Então, a gente tem falado isso aqui e vamos continuar falando mecânica quântica, falando da ciência moderna da física quântica e suas ferramentas. Tem muitas ferramentas, muitas, mas a gente aqui trabalha sempre com a ressonância harmônica. Então, essa é que é a ferramenta mais interessante para a gente, porque ela cuida de muita coisa, cuida da evolução espiritual, da expansão da consciência, da transferência das informações, aborda a questão dos experimentos, e a mecânica quântica trabalha com experimentos, com as coisas que estão já provadas e comprovadas através de resultados concretos, né? De resultados concretos, falando através dos experimentos que dá sustentação e que dá respaldo científico para toda essa novidade da ciência moderna da física quântica. E com isso a gente vai incentivando as pessoas. Então, mais uma vez, nós vamos desdobrar o assunto da mecânica quântica, reconhecendo que tudo que existe no universo é feito de átomos e tudo que é feito de átomos tem um campo. A gente reconhece isso, a gente já começa a entender isso e começa a reconhecer que tudo tem um campo. É o campo eletromagnético. Esse campo tem dois lados. De um lado é informação e do outro lado é energia. A energia tem um campo. Esse campo, de um lado é a informação e do outro lado é a energia. E esse campo é o seu campo. Você acumula as informações através do campo. Então, você, na medida que vai acumulando as informações, elas vão se agregando no seu campo energético, não é? E aí aquilo fica reservado, fica guardado lá no campo eletromagnético da pessoa, e quando ela precisa, aquilo vem à tona. E aí você começa a entender que tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, e que a consciência é que administra tudo isso. A consciência é que faz o papel do observador, a consciência que colapsa, que faz o colapso da função de onda, porque as possibilidades são infinitas, né? Então, tudo que existe por causa do colapso. As coisas que estão ao seu redor, à sua volta, que estão organizadas de forma física, é porque foram colapsadas. Você as colapsou, não é? Com o seu poder de observação, você cria a sua própria realidade. E a gente tem falado disso aqui e vamos continuar falando e vamos desdobrar o assunto sempre que a gente tem oportunidade. Então é por isso que eu digo que a gente precisa falar mecânica quântica. Tem que se falar mecânica quântica. Ah, mas está tudo na internet, não precisa falar. Precisa falar.
As pessoas têm que conversar do assunto, têm que entender as questões mais complexas. É conversando que se entende. Todas as coisas que estão à sua volta, que você sente, toca, cheira, todas essas coisas estão colapsadas. Não é? Então, por exemplo, o sistema de crenças é algo que você sente e está colapsado. As coisas com as quais você convive, da sua casa, cama, mesa, banho, tudo isso é porque está colapsado. Do contrário, você nem percebia a existência dessas coisas, porque se tudo isso é onda, tudo é onda, então você percebe por causa do colapso, da função de onda. Você faz o colapso, você consegue fazer, através da sua observação, você consegue fazer com que essas coisas manifestem-se na concretude real é, de, de si mesmas, né? Então você consegue, através do seu poder de observação, você colapsa, você consegue colapsar as coisas. E isso é a novidade da mecânica quântica. A gente tem conversado disso, mas precisa conversar mais para entender cada vez melhor de todas essas novidades da mecânica quântica. Mas o que é que tudo isso tem a ver com o lado espiritual das coisas? Não só o seu próprio lado espiritual, mas também o lado espiritual de todas as coisas, porque se tudo é onda, se tudo é energia, então tudo tem o seu lado espiritual. Porque quando você está falando de onda, você está falando de energia, você está falando de espírito. Porque é assim que funciona. A ciência moderna da física quântica é que descobriu isso, é que fez os experimentos e descobriu que tudo isso, todas essas coisas têm o seu lado espiritual, que é o lado da energia. Então, o experimento mostrou o comportamento da energia. Então, ficou provado e comprovado que a energia se comporta como onda ou partícula, dependendo do observador. Nota que o observador tem que estar na jogada, você tem que estar presente, você tem que estar olhando, a consciência tem que estar cuidando, tem que estar colapsando, né? Porque a consciência administra, então ela é que faz o colapso da função de onda, ela escolhe as possibilidades quântico-holográficas e colapsa as possibilidades quântico-holográficas em eventos reais da sua experiência. Então você está experienciando as coisas, tudo que está à sua volta é porque você está colapsando e com isso está experienciando todas essas coisas. E aí, pessoal, boa tarde, boa tarde. Um restante de dia maravilhoso para todos vocês, né? Chegando no finalzinho de domingo. É muito interessante isso, Wellington. Concordo, eu acho bem importante estar reafirmando sempre não só os princípios da mecânica quântica, da física quântica, mas falar a essas duas palavras, porque eu acho que isso ajuda a disseminar mais ainda, né? Essa, essa ciência, ainda mais que tem ainda muito estigma por trás, né? Entre aspas, não é tão bem aceita, né? Pela comunidade científica. Fica muito naquele mundo do achismo, segundo na cabeça deles, né? Do achismo, de estar relacionado com a questão espiritual, e tá mesmo, né? No final das contas, isso acontece sim. Então, eu acho muito importante para ficar mais popular, você sempre está reafirmando, né? E mostrando para as pessoas exatamente o que é. Eu acho válido muito. Wellington. Tudo para nós tornar eventos reais nas nossas vidas, tudo depende da nossa consciência. Até porque, quando a gente para de colapsar, é somente quando a gente morre, quando há o fenômeno morte.
E aí tudo depende do observador, depende primeiramente da consciência do observador, para poder transformar é, em efeitos reais as ondas e o colapso da função de ondas. E aí a gente vê que é por aí mesmo. Dentro desses parâmetros todos que você falou, nós temos que falar mesmo de mecânica quântica. Está tudo na internet? Está sim. Mas tem que falar para as demais pessoas, divulgar esse conhecimento, divulgar essa nova visão de mundo, essa nova onda de informação. E é isso aí. A gente sabe que quando sairmos quando nós sairmos do campo da filosofia, da teoria de Newton, este mundo mudará para melhor. Quando todos reconhecerem que nada está separado, que tudo está unido ao mesmo tempo, em ondas, partículas e etc., todo este mundo mudará para melhor. Quando todos acordarem para essa nova visão de mundo, essa nova onda de informação, sabendo que tudo provém de uma onda, uma civilização será completamente transformada e mudada. Que tudo depende de nós. Se tudo depende de nós, a gente tem que fazer essa mudança, né? Tentar mudar, resolver as coisas, assim de acordo com a base das vibrações das energias, que tudo depende de nós mesmos. Se tudo depende de nós mesmos, o certo é a gente procurar se evoluir no campo espiritual, no campo aqui da matéria, no campo eletromagnético. Quem sabe que tem dois lados, positivo e negativo, mas mesmo assim, a gente sim tentando vibrar numa energia melhor, energia positiva, colapsando as melhores ondas, as melhores frequências, digamos assim, nós sairemos deste mundo materialista e indo para um mundo mais organizado de acordo com as organizações que regem o nosso universo como um todo. E é isso aí, gente. A gente tem que trabalhar mesmo esses conhecimentos, revendo os conceitos da mecânica quântica e suas ferramentas e saber usá-las no momento certo, na hora certa, que nós sabemos que fica tudo gravado no nosso consciente e subconsciente, no nosso cérebro. Então, quando isso fica guardado lá, quando for preciso usar, sai tudo que está armazenado, tudo que está programado, sai tudo ao nosso favor para a gente conversar aqui no grupo ou com quem a gente interessar, com quem a gente deseja conversar sobre esse assunto também. É muito importante, é tudo que nós precisamos vem à tona, vem vindo à tona essas informações, ela fica armazenada ao longo do tempo, de acordo com a gente vai estudando, vai vendo um vídeo ali, outro acolá, estudando também os livros, né, vendo palestras, a gente vai guardando no nosso subconsciente. E de acordo que vai guardando, quando for preciso e necessário usar, o momento certo, as informações saem. Quando, através das nossas vibrações, do nosso falar, do nosso agir, porque sabemos que tudo vibra, tudo é onda e energia ao mesmo tempo. E tudo é uma coisa só, nada está separado. E tudo é onda. A gente está aqui falando, né? Igual estou aqui falando com vocês. Estou dependendo das ondas emitidas pela fibra ótica, pela internet, pelo meu celular e etc. É desse jeito, gente. O colapso da função de onda é quando o criador cria a sua própria realidade. Mas para criar a nossa realidade, tem muito a ver com a nossa vibração e o que estamos sentindo. Se você está numa vibração baixa, triste, pessimista, você vai atrair coisas e pessoas com estes mesmos sentimentos. Que você está numa vibração de alegria, de amor, de gratidão, você vai cocriar coisas e situações na mesma vibração positiva. Quando alcançamos
esta nova onda de informações, você depara com as transformações. E essas transformações não é externa, ela é interna primeiro. Quando você muda o seu olhar, o seu sentimento, você consegue mudar o mundo e criar uma realidade mais agradável. Ei, Dalice, tudo bem? Esse ponto que você falou aí, sem sombra de dúvida, é um dos mais importantes e que a gente tem que ter sempre em mente. A nossa vibração. Porque muitas vezes eu conheço pessoas, né, que estudam Couto, estudam Elaine Orives, estudam Deepak Chopra, deu um nó na minha língua agora, e o Bob Proctor, sempre dá um nó também na minha língua, mas o que acontece? Estuda, tem o que eles chamam de pensamento positivo, mas muitas vezes se permite, deixa ficar na tristeza, na amargura, na culpa, na indisciplina e por aí vai. Aí é aquela história, né? Não tem como ter o colapso de onda, não das coisas que a pessoa deseja, porque na realidade o que vai fazer diferença não é nem o tal pensamento positivo. A questão toda realmente é a energia que você está emanando. Como é que está o seu nível, sua consciência, porque isso é consciente. É a questão de como que a gente está vibrando, como é que a gente está vibrando na escala de Hawkins, né? É consciente. Porque se a gente simplesmente deixar solto, a tendência realmente, até mesmo porque a gente está num mundo de terceira dimensão, da gente ter sentimentos mais baixos mesmo, ter essa energia num nível mais baixo. Por isso que tem que realmente, o consciente, isso é fundamental, e sempre melhorar e colocar nossa energia lá em cima. Gente, isso tem a ver também com inteligência emocional. O tempo inteiro a gente acaba sendo, não questionado, a palavra certa que está me fugindo agora, a gente acaba tendo muitos desafios, isso. Muitos desafios que fazem com que a gente mude a nossa energia. Gente, quando a gente tem essa consciência e sabe que aquilo ali, nossa, neste momento a minha energia não está legal, eu estou me vibrando na tristeza, estou vibrando na apatia, eu estou vibrando na dor ou o que for. Uma vez que você tem consciência, mudar isso, porque o tempo inteiro a gente vai ter desafio. Muito. Todos os dias, praticamente. Exato. Eu sempre falo, o externo reflete o interno. Então, na realidade, muitas vezes a gente vive, às vezes não, né? A gente vive no mundo externo, focado no que falaram, no jeito que nos observaram, porque às vezes porque eu trabalho muito com pessoas com sobrepeso, então às vezes a pessoa imaginou que o outro a viu de forma diferente, olhou para ela de forma diferente, já é um motivo para ela vibrar mais baixo. A gente fica muito preocupado com o governo, com contas, com qual carro e por aí vai, ou seja, foca só no externo e esquece que a reforma mais importante, o foco, ele tem que estar no interno. Se você cuida do interno e muda essa vibração, o externo automaticamente muda, você passa assim a vibrar da forma como deve, acima de 200 Hz de preferência, né? Acima de 200, 250 Hz, porque a gente sabe que não é fácil, né, gente? Mas é treinando nosso consciente, não se deixar levar simplesmente pelo que está no subconsciente, né? É importante a gente ter consciência sempre, o tempo inteiro. Bom, Darlene, essa coisa do estigma e da resistência, isso é uma situação complicada com a qual a gente tem que conviver, porque isso vem da parte da maioria dos físicos, né? Mas ainda bem que nós temos aí uma meia dúzia deles e que são os rebelados, né? Então, lá daquele congresso lá de Genebra, né? Acho que foi em Genebra mesmo que houve aquele congresso dos físicos e que definiram as bases da mecânica quântica, mas nem todo mundo aceitou. Houve então uma
uma boa quantidade desses físicos e que criaram resistência, ofereceram resistência, e aí daí surgiu as providências, surgiu as novas interpretações, surgiram os filmes. Então veio o Quem Somos Nós. Esse aí foi a base de tudo, esse filme, e que a roda até hoje está rodando no mundo inteiro, mas ele representa a base de todos os experimentos da mecânica quântica, principalmente o experimento da dupla fenda. Então, tem resistência? Tem. Mas tem também, por outro lado, tem o respaldo científico dos experimentos feitos por esses físicos e que são os revelados da mecânica quântica. A mudança interna, como a Dalice mencionou e a Darlene confirmou, ela é essencial. Que não adianta a gente querer mudar o externo sem que a mudança não vem, sem que a mudança ainda está por vir do interno para o externo. É tipo assim, a gente quando faz o uso de um colágeno, a gente tem que fazer o uso, é uma simples comparação. A gente tem que fazer o uso para tomar internamente para refletir no externo. E aí é o que acontece quando a gente muda o interno, procura fazer aquela mudança interior para refletir no exterior. Para refletir no exterior, sendo nós, para nós mudarmos os nossos paradigmas, nossos pensamentos, vigiá-los e transformar a mudança, a beleza interna para refletir por fora. Isso aí é muito importante mesmo. Eu também tenho observado que quando a gente está com baixa vibração, acaba afetando a outra pessoa que está do lado, a quem nos rodeia, a quem nos cerca, família, filhos, marido, esposas e etc. Então, para que essa mudança aconteça, tem que haver uma limpeza. E essa limpeza ela surge do interno para o lado externo, que é o lado que é visível das coisas que as pessoas veem acontecer. Isso aí é muito importante mesmo, mudança externa, para refletir mudança interna para refletir no externo. Porque não adianta só tentar mudar o lado externo e não cuidar do interno. Eu ainda não tenho um domínio sobre o conhecimento de mecânica quântica. O pouco que eu estudo não me dá uma bagagem sólida para poder expressar com segurança. Mas o pouco que eu sinto, eu tento passar para as pessoas. Quando eu tenho oportunidade de conversar com alguém, as pessoas me perguntam que religião que eu sigo, o que eu estudo, o que eu faço, se eu sou espírita, se eu sou isso ou aquilo outro. Eu entro com o assunto da mecânica quântica. Às vezes eu não vejo tanta resistência com quem eu estou conversando, mas eu tenho a impressão que a cabeça da pessoa é como uma rocha, que a água bate na rocha e volta. Você pode falar o dia inteiro que a pessoa concorda com você, mas ela não demonstra interesse em passar a conhecer o que você sabe, para ser igual ou melhor do que você. Então ela te admira, fala que você é inteligente, fala que a vida minha sempre está prosperando, faz um monte de elogio, mas fica presa naquele mundo minúsculo. Aí eu não tenho mais nada a fazer. Não que eu me sinta incapaz, mas eu acredito que a pessoa está lá bem segura na zona de conforto dela.
Eu penso que os paradigmas das crenças limitantes é igual um rochedo, bem sólido. Aí do outro lado vem as informações como uma onda, né? Que é uma onda de informação, e como a água do mar bate ali naquela rocha constantemente, e a rocha não expressa nenhum tipo de sentimento. E a pessoa não manifesta interesse em conhecer, em saber, e o porquê nós precisamos de mudar e interagir com o universo. Então, só mesmo falando da física quântica e suas ferramentas, seus experimentos, é que a gente vai incentivar as pessoas em geral a colocar as suas opiniões, colocar o seu entendimento, o seu dia a dia, colocar tudo isso à luz da mecânica quântica, porque tem que haver uma mudança de paradigma, e a mecânica quântica que vai mudar isso. E com essa mudança de paradigma é que a gente vai entender tudo à luz da mecânica quântica. Interessante essa sua analogia, muito interessante, Dalice. Mas lembre-se de uma coisa: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Na realidade, tem as pessoas sim que são muito resistentes, mas por isso que é muito importante que isso seja dito, que seja conversado. É claro que se a pessoa der abertura, né? Porque se não der abertura, aí, como dizem, o tiro sai pela culatra, né? Outro ditado. Mas muito interessante, sua analogia perfeita. Como você estava falando, que a cabeça das pessoas ficam como rochas, são como rochas, que no rochedo, que a gente fala para elas, às vezes alguém me para na rua e fala assim: você é muito inteligente pelo que eu converso com as pessoas. Vizinhos meus mesmo falam sobre isso, né? Aí, sem querer, assim, de propositalmente, eu falo de mecânica quântica com eles. Nunca ouvi dizer não, tal. É uma religião? Eu falei assim, é mais que uma religião, é uma onda de informação. Aí passo, converso com a pessoa e acessa lá no YouTube, tal, o link tal, o vídeo tal. Hélio Couto, professor Hélio Couto, dá muitas informações sobre isso. Aí eles me perguntam também, mas tem um ditado, Dalice, que mesmo a gente comparando a cabeça do ser humano, as atitudes, como uma onda que bate na rocha e volta e a rocha está intacta e não se desfaz, é uma simples comparação, né? É isso mesmo, também chego a essa conclusão. Só que tem um ditado de falar que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Só que demora um pouco, né? Das transformações, igual o Hélio Couto fala, a respeito das transformações, das encarnações. Aí a pessoa está lá como uma pedra, a água está batendo, o conhecimento está batendo, está na porta dela, a pessoa está interagindo, está falando, e a pessoa está dura como pedra. Só que depois ela volta de novo para um processo de transformação, um processo de aprendizado aqui, volta em encarnações. Aí, quando ela vai, essa pedra, essa água que água limpa em pedra dura, tanto bate até que fura. Aí, quando chega para a pessoa reconhecer que este é a única saída para o ser humano através de novas informações, né, evolução e etc. Aí a pessoa já percorreu um longo caminho através das transformações, das reencarnações aqui no planeta. Vai acontecer sim, desse processo da água na pedra, só que ao longo de séculos e veteranas eras. Falo, as informações elas estão aí para nós, né? Basta abrir a mente, abrir o coração, abrir a porta para que essa onda se entre e trabalhe internamente para a gente conseguir, né, eliminar
as crenças limitantes, a autossabotagem, o medo, a dúvida, enfim, tudo que nos aprisiona e nos acorrenta, como tem acorrentado até nos dias atuais e acorrentam. E aí, só assim mesmo, com essa limpeza interna, com essa transformação interna, que mudamos nossa visão de mundo, nossos paradigmas, eliminamos o nosso medo, a autossabotagem, zona de conforto e tudo mais que nos aprisiona. Essas resistências que acontecem de uma forma geral, nesses 7 bilhões e meio de habitantes, existe sim, mas é só estudando mesmo para poder nos libertar dessa resistência. O ser humano, ele é resistente a tudo que não conhece, só enxerga aquilo que ele conhece. E quando vem uma mudança para melhor, aí a pessoa se fecha, ela tem medo de crescer, ela tem medo de dar evolução. Aí atrapalha, impede as conquistas. Impedindo as conquistas, aí o ser humano se atrapalha. E atrapalhando, aí ele não evolui, não cresce, não conquista. Às vezes tem medo das conquistas. Quando está conseguindo algo importantíssimo na vida da pessoa, vamos falar, uma casa, um apartamento, que são visões muito pequenininhas diante da nossa visão de mundo que temos aí, que é a mecânica quântica e suas ferramentas. Aí a pessoa se turba e limita naquilo ali. Aí ela fica só com aquela fração ali da casa, de um apartamento. E aí a pessoa impede o desenvolvimento e a pessoa, impedindo o desenvolvimento dela própria, ela acaba sendo prejudicada. E é isso que a mecânica quântica quer nos proporcionar, mostrar, indicar melhor, não sei como expressar, mas a visão de mundo dentro dos conhecimentos da mecânica quântica. Nos estabelecermos e não ter medo das conquistas. Tendo medo das conquistas, aí atrapalha o desenvolvimento, tanto do lado material quanto do lado espiritual das coisas. Então, na prática, o colapso acontece não só com as coisas físicas, mas também com as coisas do sentimento, coisas do ego, do sistema de crenças e muitas outras vertentes implicam também no colapso da função de onda, como a gente tem conversado aqui. Quer dizer, as nossas crenças, as crenças mais fundamentais, que são coisas de sentimentos, essas crenças estão lá nos paradigmas, lá no sistema de crenças. As crenças, as nossas crenças, as mais fundamentais, são construídas na infância. Né? Quer dizer que é um sentimento que vai se consolidando na população infantil, até os 7 anos de idade. E, com isso, vai se implantando, né? Mas aí você, com a nova onda de informação, com a mecânica quântica, você começa a entender que a maioria delas, a maior parte das nossas crenças,
99% ou mais são crenças negativas, são crenças que não têm a menor razão de ser depois da mecânica quântica. Por isso é que se diz que quando você examina as coisas à luz da mecânica quântica, você começa a entender melhor. Então você entende o sistema de crenças, você entende as crenças que são construídas na infância e essas crenças, a maioria delas, a imensa maioria delas, 99% ou mais, são crenças que não passam de interpretação da verdade, segundo aqueles que nos educaram. Eles é que foram implantando tudo isso naturalmente, aquilo que a gente fala naturalmente na inocência da essência, porque não tinham a informação, eles ainda não conheciam a mecânica quântica, que é novidade. Então, tudo foi se implantando. Mas agora que a gente descobre isso, a gente tem que falar mecânica quântica, a gente tem que divulgar a mecânica quântica para as pessoas acordarem, para poder entender que para criar o que você quer, a própria realidade, de maneira mais, vamos dizer assim, mais positiva, você precisa de mais informação. Então, as dificuldades em conseguir o que você deseja, educação, saúde, segurança, casa, carro, apartamento e tantas coisas mais, não é? Tudo isso tem dificuldades para se conseguir por causa das crenças limitantes, não é? Essas crenças que vêm se consolidando já há muito tempo no sistema de crenças das pessoas, no paradigma das pessoas. E então tem o ego. O ego opera através do sistema de crenças. E aí você vai atuar e trabalhar em razão dos imprints, daquilo que você tem implantado na sua personalidade. Então tem os imprints e condicionamentos. As pessoas estão condicionadas a agir de acordo com o sistema de crenças, de acordo com os paradigmas. E um dos maiores e mais nefastos paradigmas que existe é aquele que traz dúvida. Então, o ego trabalha com as dúvidas. Então, você tem dúvida, as pessoas têm dúvida, têm medo, têm traumas, tabus, preconceitos. E, para se livrar disso, precisa de mais informação, precisa, então, dessa nova onda de informação da mecânica quântica que mostra a negatividade que está no sistema de crenças de cada um. Então precisa fazer a limpeza, limpar as crenças negativas e assim obter melhores resultados de acordo com a nova onda de informação da mecânica quântica. Também tenho muitas dificuldades de assimilar o conhecimento de uma palestra, até mesmo dentro do livro, os conhecimentos da mecânica quântica. Às vezes eu tento passar para as pessoas aquilo que eu aprendi dentro de alguns estudos, mas ainda tem essa dificuldade. Mas, para mim, eu não sei. Vou fazer uma perguntinha agora. A gente fala tanto de resistência, o parar de resistir significa deixar todos os interesses pessoais de lado e fazer apenas o que o todo deseja que ela faça? Aí eu estava fazendo essa pergunta para mim mesma agora há pouco.
que para mim deixar o ego de lado implica a abdicar de todos os interesses particulares. Significa fazer integralmente a vontade de todo e render-se ao bem maior. No meu modo de entender, quanto mais a gente soltar o ego, mais a manifestação terá na nossa vida. Eu creio que para isso, quando existe isso aí na nossa vida, não existe mais limite para isso. Wellington, fez lembrar, né? Quando se fala de sistema de crenças, que são sistema de crenças, são muitos. Se for enumerar, se a gente lembrar dos quais quais são o sistema de crenças, se for enumerar, vai muito longe. Uma coisa também que é um sistema de crenças, que eu ouvia dizer, desde quando era criança, que sexta-feira 13, a gente não podia passar por debaixo de escadas, senão dava azar. Aí eu falei com isso, mencionei isso com a amiguinha, na época, na escola, e com a própria professora. A professora falou assim para mim, isso é superstição. Toda pessoa que fala que é superstição, quando a gente fala uma coisa dessa, que respeito às crendices, que não pode passar debaixo da escada, e que dá azar na sexta-feira 13. Aí, isso tudo, quando a pessoa acredita que isso é uma superstição, a pessoa, sem querer, inconscientemente, na inocência da essência, a pessoa está querendo se iluminar, Wellington, porque a pessoa, quando não acredita nessas coisas, em N coisas, que tem pessoas que não acreditam mesmo, será que elas estão querendo se iluminar, inconscientemente procurar uma direção melhor, uma nova onda de informação? São tantas coisas que fala que é crendice, e essas pessoas realmente, elas são mais assim, não vou falar que mais iluminada não, mas são pessoas mais otimistas, pessoas que não deixam levar por tudo que é superstição, por tudo que é crendices, por várias coisas. São muitas coisas, eu não me lembro para expressar no grupo não, no momento, que melhor dizendo, mas isso já aconteceu várias vezes. Vem as pessoas falar, isso é superstição, isso não existe, isso é coisas da sua cabeça, e por aí vai. E como fazer para libertar desse sistema de crença e co-criar uma realidade positiva? Que Wellington, e para o grupo em geral que eu estou falando, colegas aí do grupo, me lembro também que tinha um ditado que uma pessoa tentou passar isso para mim e eu não acreditei não. Falando assim para mim, assim, que quando um gato preto cruzava o caminho, era sinal de azar. Isso aí também um sistema de crenças, não é mesmo? É ou não é, gente? Me responda aí, por favor. Porque eu vejo o gato assim, como assim um guardião para espantar os ratos, até mesmo um amiguinho da gente. Aí eles falavam para mim que o gato, quando cruzava o caminho, um gato preto, na noite de lua cheia, que aqui dava azar, eu falava assim, não, eu não acredito nisso não. Conforme até hoje eu não acredito, de que tudo é uma superstição. Isso aí eu já não acredito. Então, Fátima, o que é soltar o ego? Soltar o ego é estar em fluxo com o todo. É agir em fluxo com o todo. Mas para isso, a gente tem, antes de tudo, que entender os propósitos da mecânica quântica para agir em fluxo. Não é? Agir cada vez mais fora do mapa. A ressonância harmônica fala do mapa.
Falar do mapa é a mesma coisa que falar do sistema de crenças. É a mesma coisa que falar da, da imensa quantidade de crenças negativas que compõem o mapa. E à medida que você vai se livrando das crenças limitantes, à medida que vai vibrando e vai entendendo e reconhecendo que para estar em fluxo com o todo tem que vibrar na alegria, tem que vibrar na numa frequência mais elevada, aí você vai então entrando em fluxo com o todo. Mas soltar o ego é agir em fluxo com o todo. É colocar o ego em fluxo com o todo à medida do possível, né? Porque não é fácil. Não é fácil a pessoa obter resultado de 100%, não é? E isso também seria uma pretensão, vamos dizer assim, uma pretensão fora de propósito, no estágio em que a humanidade se encontra, no estágio em que todo mundo, todos que já chegaram na mecânica quântica, não tem uma aproximação suficiente para estar totalmente em fluxo com o todo. Esse sistema de crenças, eles foram meio que incutidos na nossa vida pelas pessoas que conviveram conosco, né? Nosso pai, nossa mãe, igual a gente já conversou aqui, professora, e outras pessoas próximas. A criança, até os 7 anos de idade, ela não tem o neocórtex muito bem desenvolvido, então ela tem muito mais dificuldade de ter o entendimento. Então ela entende as coisas muito pelo emocional. E as crenças ou sabotadores, né, que a gente usa aqui porque eu trabalho, né, com esse tipo de coisa também para atendimento dos meus clientes. Mas essas crenças, elas vêm exatamente como forma de proteção para a criança de verdade conseguir ter uma lógica melhor na infância. A gente pode parecer ser muito simples para a gente, mas no olhar da criança, muitos acontecimentos são extremamente danosos. Por exemplo, a criança, ela era filhinha do papai, aí vem uma outra criança, não é? O irmãozinho. Tudo lindo, tudo maravilhoso, mas na cabeça da criança aquilo pode ser o pior dos mundos. Eu não sou mais o queridinho. Agora, o que eu preciso fazer para me destacar? O que eu preciso fazer para meu pai e minha mãe passar a me dar mais atenção? Porque antes era só eu e eu era o centro e por aí vai. E muitas vezes a criança começa a manifestar determinados comportamentos, principalmente de passar a aceitar demais as coisas, é o que a gente chama de, ou na minha área, síndrome da boazinha, ou segundo a psicologia positiva, é o prestativo, né? É um perfil comportamental do prestativo. E aí essa pessoa, ela cansa de falar sim para os outros e ela fala não para ela o tempo inteiro e acaba sendo muito prejudicada por conta disso. Então, por conta de crenças que ela absorveu na infância. Isso é extremamente complexo. Wellington, obrigada pela explanação, pela resposta. E é isso mesmo, Wellington. Eu concordo com você. Nós, seres humanos, às vezes a gente quer tudo perfeitinho demais, 100% perfeito. Isso aí eu concordo com você. E não existe essa perfeição toda. Às vezes a gente vai um pouco apressadinho, querendo resolver as coisas muito rápido. E não é assim que a banda toca. É tudo devagar, conforme você falou mesmo. Eu concordo com você. Tem que ser tudo, para tudo fluir no fluxo, para não ir no contra-fluxo. Soltar o ego significa isso. O mapa, né, como você falou, obrigada pela explanação. São as crenças, né, que estão no mapa, que ali formam uma bolha, uma confusão mental muito grande. E aí eu concordo com você. E aí nós estamos assim no caminho para conseguir algo melhor, conseguir algo
mais definido, digamos assim, nas nossas vidas. E só assim, com os conhecimentos que aí estão mesmo, e mais uma vez, gratidão pela resposta. E é isso mesmo, Wellington. Vamos, né? Tentando melhorar, ser seres humanos melhores, vibrando no amor, na alegria, na gratidão. E indo sempre ao fluxo, não? Ao fluxo, para depararmos de frente com a nova visão de mundo e dando expansão à nossa consciência, né? E muito obrigada mais uma vez, gratidão pela explicação e pela explanação. Mas para isso mudar, para você corrigir isso, você tem que identificar na sua mente, quando você tem algum pensamento, porque nós temos o nosso crítico interno, né, que fica falando na nossa cabecinha o tempo inteiro. Ele está no subconsciente. Se por um acaso todas as vezes que vier um pensamento, você pergunta, você tem que ter um entendimento quem é que está falando, se é algo influenciado pelo seu sistema de crenças ou se é algo influenciado pelo seu sábio, que é o seu eu original, que não é o ego, entende? Isso é muito importante, você fazer esse tipo de trabalho, fazer uma análise, você tem que saber separar quem que é você mesmo, no âmago ali mesmo, e você mesmo tá em paz, você é pleno, você é doce, você é completo, compreende? E quando entra esse sistema de crenças, né, e eles são ativados através desses nossos sabotadores que nos atrapalham no dia a dia, geralmente tem algum prejuízo, tem alguma coisa ruim muitas vezes envolvida. Então você tem que separar quem está sendo controlado pelo sábio ou pelo sistema de crenças, compreende? Eu não sei se eu fui muito claro. Então, Fátima, quando você se livra de uma crendice como essa da escada e outras mais, é sinal que você alcançou um grau de iluminação. Você deixou aquela crendice de lado e entrou em fluxo com o todo no que se refere a uma crendice desse tipo. As crendices, as crenças, né, que eu acredito que são coisas diferentes, né, elas estão no nosso inconsciente. São hábitos, né? A gente habituou, e porque a gente aprendeu determinada forma, e a gente habituou e a gente acha normal. Achar normal que dinheiro é sujo, achar normal que todo homem trai, achar normal que dinheiro não dá em árvore. Entende? Coisas que a gente aprendeu na nossa infância. E eles estão lá escondidinhos no nosso subconsciente. Para a gente conseguir resolver isso, é muito importante a gente trazer para o racional e pensar por que eu penso isso. Eu passo por debaixo de escada tranquilamente, não estou nem aí, nunca estive com isso. Apesar que próximo de mim algumas pessoas mencionaram, mas eu falava assim, agora eu quero ver, tipo assim, quero ver se é assim mesmo. Meio que um desafio, né? Mas muito sério isso. Então, por isso que é importante a gente trazer para o racional, entender que o racional que determina. Como eu falei num áudio mais cedo aí. Então, Idalice, para se livrar dos paradigmas e crenças limitantes, a gente tem que identificar as crenças negativas. Como assinalou a Fátima agora, falando desta crença da escada. É uma crença negativa. Assim como, por exemplo, a crença de que dinheiro é sujo, dinheiro é pecado e outras mais. Então, à medida que você se livra das crenças negativas, dos paradigmas e crenças negativas, você vai então apurando o sistema de crenças, porque não é que você vai se livrar de todas as crenças que estão lá no sistema de crenças, porque é aquilo que a gente tem sempre conversado. Lá no sistema de crenças, a grande maioria das crenças são limitantes, são crenças negativas, mas não são todas. Arlene, isso que você mencionou aí, é importante mesmo nós sabermos
definir o pensamento, as transmissões, do que está vindo, se é da parte do ego, se é da parte mental da gente. Isso aí é muito bom em saber definir o que está se passando. E é só com muito estudo mesmo. Principalmente eu que estou começando agora, como eu mencionei nos áudios aí, tenho grandes dificuldades para poder assimilar o conhecimento, entender as entrelinhas das palestras, dos livros, mas é só com muita dedicação, persistência e determinação e fé também, que a fé ela caminha como um todo, dentro de qualquer conhecimento, principalmente este aí. A gente sem fé, tendo dúvida, atrapalha a probabilidade virar uma possibilidade. Aí eu concordo com você, tem que vigiar mesmo os pensamentos, de onde está vindo, de que origem é, se é do ego, se é da mente, e é por aí mesmo, Darlene. E parabéns aí, obrigada pela explanação aí, só tem muito que aprender com vocês mesmo. Wellington, como soltar o ego e entrar em sintonia com o universo? Através dessa sintonia, eu vou viver em equilíbrio, né? Eu vou ter harmonia financeira, familiar, um bom relacionamento, bons clientes, bons salários. E as pessoas que não estão buscando a parte espiritual, né, que de repente não passou por um estudo igual passamos, né, de cultura racional, outros passam pela Seishnoe, outros passam pelo espiritismo, outros fazem constelação familiar e um monte de outras fontes de conhecimento que existe no momento atual. Pessoas não ligadas, não preocupadas tanto, né, com Deus, com a evolução espiritual e tem uma vida financeira, afetiva, familiar, equilibrada. Não falta dinheiro, não tem escassez, não tem falta de saúde, não tem falta de serviço, não tem falta de amigos, de eventos sociais. Por que que uns têm sem fazer nada, sem estar no estudo, procurando evoluir, e tem outros que procuram, busca e não obtém resultados? Também, gente, uma coisa também, gente, que eu me lembrei agora, é assim, um hábito que as pessoas lá no interior tinham, que eu fui criada no interior, eu sei como funcionam essas coisas, né? Aí à noite, né, as estrelas, o firmamento, o universo, que muitos chamam, céu, à noite é lindo quando a lua está na fase neutra, que não está iluminando o céu. A gente sai assim, a gente vê muita estrela cadente, a gente vê muita estrela com muita facilidade. Aí, menina, você precisa de ver. Gente, vocês precisam de ver. Eu começava a contar as estrelas e perdia a conta. Aí minha mãe falava assim: menina, menina, para de contar estrelas, senão vai sair verruga para tudo enquanto é parte do seu corpo. Eu falava assim: será que sai, minha mãe? Sai não, isso é do sangue, é só comer bastante inhame que não sai não. Aí eu achava tanta graça. E é uma crendice, que é totalmente diferente do sistema de crença e pode que tenha a ver também com o inconsciente e subconsciente. Aí para de contar estrela, menina, passou, minha mãe. Não acontece nada, não. Aí eu achava tanta graça, mas no fundo, ficava preocupada sim. Que é coisa de criança. Bom, Idalice, isso de estar envolvido com a parte espiritual acontece consciente ou inconscientemente, porque
está todo mundo envolvido com a parte espiritual e muito envolvido, porque, lembra, tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia. Então, as coisas e as pessoas em geral, tudo, está, antes de tudo, funcionando como espírito, como onda, como energia, né? Então, está todo mundo nesta situação de realidade energética. Está todo mundo envolvido na onda. Então, tudo é onda. E agora, esse outro lado de pessoas que estão cocriando e fazendo a cocriação de sua própria realidade, sempre de maneira positiva, sempre de maneira agradável. Isso tem também uma definição muito segura aqui da mecânica quântica, mostrando que isso é coisa que está escrito já na vida da pessoa. Ela tem um merecimento para aquilo. Ela fez por onde merecer, ela fez por onde cocriar, ela cocriou isso, ainda que não tenha sido na fase atual, mas ela, ao longo da vida, ela propiciou aquilo. Então, agora ela desfruta disso, não é? Mas isso não é para todo mundo, como a mecânica quântica fala. 96% de todo o dinheiro ganho acontece apenas para 2% de toda a humanidade. Então, não é todo mundo que tem esse privilégio, que goza desta situação de estar numa realidade menos desagradável. Então, não existe isso do sujeito não estar envolvido com a parte espiritual. Porque a parte espiritual, a onda de energia, é tudo que existe. O sujeito está aparentemente não envolvido, porque não tem informação bastante ainda. Com a nova onda de informação da mecânica quântica, você passa a reconhecer que a outra realidade só existe na ausência do observador. Só existe quando o observador está fora da jogada. Só existe quando o observador não está olhando. O que existe então? Existe a energia, existe a onda. Por isso é que a mecânica quântica está o tempo todo falando: tudo é onda, tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade. São infinitas possibilidades, todas elas em forma de onda. Mas essa onda, qualquer que seja, uma onda qualquer que seja ela, no meio das infinitas possibilidades quânticas de onda, todas essas ondas são ondas de energia e traz consigo a figura do observador. E o observador é que colapsa a função de onda, e daí vem aquela noção de coisas físicas, né? É uma noção que está para a humanidade em geral, por falta de informação, por falta desta nova onda de informação da mecânica quântica. Meu ponto de entender, não sei se bate com meus pensamentos,
o meu entendimento. Eu cheguei assim, eu vejo assim pelo lado que Deus está dentro de nós, em todas as circunstâncias da nossa vida. Que a gente esteja praticando uma boa ação, que esteja agindo errado, uma boa ação ou não, Deus está dentro de nós. Isso aí a gente, no meu modo de entender, é independente, né, de uma boa ação ou não, Deus está dentro de nós. Se está dentro de nós, quer dizer, é inconscientemente ou conscientemente. Ou, quando fala Deus, está falando no universo como um todo, na força suprema que existe aí no universo, que é a forma do co-criador e do criador com a criatura, que é o co-criador com o criador, que somos nós, que somos uma coisa só, co-criador e criador, co-criando e criando. Tem muita gente que usa, eu gosto também de falar que eu sou, porque Deus está em nós, em todos nós. Isso é bíblico, né? Então, essa cocriação, ela só acontece realmente se a gente vibrar da forma como Ele nos ensinou. Vibrar no amor, na paz, na harmonia, no equilíbrio. Eu acredito que esse é o caminho. Então, Fátima, o todo, o sábio, o Deus, a terminologia é vasta. A força suprema, enfim, a terminologia é grande e nós estamos falando daquele observador supremo, também chamado de self, não é? O self, o observador supremo, o eu maior, o racional superior também, muita gente chama de racional superior. Essa força suprema permeia a realidade, ela está dentro de toda a realidade. E qual é a realidade última das coisas, senão a onda? Então, esse self, essa energia suprema, essa possibilidade quântico-holográfica, ela traz consigo um observador e que vem acompanhando, que vem permeando esta realidade última das coisas. E se uma realidade desta, uma possibilidade desta vem na direção da espécie humana, ela vai tornar-se autoconsciente. Quando chegar a uma certa altura, ela vai tornar-se autoconsciente. Aquela cobertura egóica que vem desde o início, ela vai ser, eu não digo suprimida, mas ela vai ser, ela vai ser suplantada pelo ego, pela consciência egóica, por aquele ser autoconsciente que, na verdade,
é um ser da espécie humana, porque a autoconsciência é só da espécie humana, né? E aí, este ser da espécie humana, ele assume e vai no contrafluxo. Ele vai segundo os seus gostos e vontade, vai escolhendo as coisas e vai coisas e mais coisas, até que venha uma nova onda de informação e mostre que ele precisa entrar em fluxo com o todo. Ele precisa abandonar o ego que vem no contrafluxo, né? Porque o ego prejudicial é aquele que vem no contrafluxo. Então, o todo, o próprio Deus e outros termos usados para definir a realidade última das coisas, isso tudo é o observador supremo. E isso permeia a toda a realidade. Mas, infelizmente, ou melhor dizendo, nada de infelizmente. É assim mesmo que precisa ser, porque é desse jeito que a evolução acontece. Que é por isso que sempre eu falo que temos que procurarmos a evolução, indo pelo amor. Muitas vezes a gente vai até pela dor, para procurar a evolução. E muitas das vezes a gente depara com os conhecimentos de nova visão de mundo, como é o caso da mecânica quântica, e a gente vai só enriquecendo de conhecimentos, de informações, de acordo que a gente vai aprendendo uns com os outros, principalmente eu, que sou bem nova no grupo, não sou tão nova no grupo, mas sou nova dentro do conhecimento quântico. E aí é muito bom, é gratificante, é só gratidão que me basta agradecer mesmo por essa realidade, por essa nova onda de informação e, e ter, assim, gratidão com a pessoa que me indicou, que divulgou para mim. E eu sou muito grata. E é isso aí, gente, só estudando mesmo, com muita gratidão, colocando em prática ação, coragem, fé, determinação, e que conseguiremos dar expansão à nossa consciência, indo no fluxo. Que a gente sabe que as terminologias são muitas, mas tudo vem da fonte suprema, que permeia a realidade do observador supremo, que está aí à nossa disposição, está disponíveis através das ferramentas da mecânica quântica, seus palestrantes e também das pessoas que nos envolvem, como no grupo, que eu tenho aprendido muito, com o Wellington, com a Idalice, com a Darlene, Zusa, Elbert, enfim, é aprendendo uns com os outros, essa nova fonte de informação, com essa nova visão de mundo, e também aqueles que ficam escutando também, que tem muitos proveitos também, que quem ouve também guarda, no tempo certo, estará aqui também, estarão aqui também aqueles que estão só ouvindo, estarão aqui
dando seu depoimento, seu ponto de vista e nos ensinando também. E é claro que vamos aprender com eles que estão só na escuta.